aquilo que Deus colocou no meu coração para essa noite, que se encontra lá no livro de Atos, capítulo 10. O tema dessa pregação é: e Deus se agradou dele. E Deus se agradou dele. Atos, capítulo 10, do 1 até o 10. Do 1 até o 10. É uma passagem tão conhecida. Como é bom falar sobre este homem, porque, às vezes, muitos de nós que estamos na casa do Senhor não temos uma conduta tão linda como essa que Cornélio tinha. Então, diz assim, do 1 ao 10. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia a ele e dizia-lhe: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo ele em seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase a hora 6ª. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Pode ir o 11. E viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra. Verso 12. No qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Não chame imundo, não chame impuro aquilo que Deus purificou. Quem pode dar um glória a Deus? E Deus se agradou dele. O livro de Atos é um livro que nós cristãos deveríamos ler pelo menos uma vez por ano. Porque esse livro, ele conta a história da igreja sendo fundada na terra. Muitas pessoas dizem que não é preciso ir à igreja, não é preciso fazer parte de uma igreja, que não precisa, eu ir sozinho em casa, eu posso orar, eu posso cantar louvores, eu não preciso de igreja. Se não precisasse de igreja, Jesus não precisava instituir a igreja. E a igreja do Senhor na terra é o motivo pelo qual o mundo ainda não foi destruído. Porque a palavra de Deus diz que enquanto o poder detentor estiver na terra, a terra não
não vai ser destruída. E o poder detentor se chama Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus está na igreja. E nós que somos a igreja, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Igreja, abre esse bocão lindo e diga assim: olha, eu faço parte. Aleluia. E a igreja, ela foi instituída. Você sabe que no capítulo 2 de Atos, o Espírito Santo desceu, as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, e foi fundido o homem com o Espírito Santo. Aquele versículo que diz que Cristo em nós, esperança da glória. É exatamente isso que aconteceu no capítulo 2. O povo foi batizado, houve um mover tremendo. A Bíblia diz que a igreja foi plantada e a Palestina estava vivendo um avivamento. É esse avivamento que eu e você precisamos. Porque no capítulo 2, o Espírito Santo desceu. No capítulo 3, João e Pedro já foram para o Templo Formosa orar, já curaram um coxo de nascença, já ganharam 3.000 almas para Cristo, depois eles foram presos, e depois eles ganharam mais 5.000 almas, daqui a pouco a igreja estava organizando o seu corpo ministerial, diaconal. No capítulo 7, surge um homem cheio do Espírito Santo, chamado Estevão, e também um homem chamado Filipe. Esses homens eram evangelistas, ganhadores de almas. No capítulo 9, a palavra de Deus diz que o Senhor traz um homem chamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, que se tornou Paulo, o apóstolo que antes perseguia e que agora está sendo perseguido por amor a Cristo. Olha que coisa linda, é gostoso você ler o livro de Atos dos Apóstolos, vai dando uma vontade de estar no meio daqueles homens, fazendo milagres. Eu queria saber quem é que já fez um milagre essa semana aqui, levanta a mão aí que eu quero ver. Sim, porque a Bíblia diz que nós faríamos obras maiores do que a de Jesus. Porque ele foi para o Pai. E assim como Pedro, Tiago, João, Filipe, Estevão faziam milagres em nome de Jesus, eu e você também podemos fazer. Fazer milagres dentro da nossa casa, fazer milagres no nosso trabalho, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Não somos nós que realizamos os milagres, mas é aquele que está em nós. Eu estou muito feliz de ver aqui a Rave. Essa semana passada eu estava mexendo nas fotos lá embaixo, daqui a pouco eu vejo Rave, gente. A Rave não é novinha aqui não, era da época lá de baixo. A Rave já veio no culto que era lá embaixo, novinha toda a vida, mas continua linda. E a Rave está aqui hoje. Fica de pé, Rave, para a igreja te ver. Olha só, já aceitou Jesus. Já passou pelas águas, Rave? Não. Vamos dizer para ela, pega ela, Jesus, 1, 2, 3 e já? É hoje. Outra pessoa que eu estou feliz da vida. Fica de pé, Fábio. Meu Deus. Vai passar pelas águas. Eu lembro quando Letícia vinha para a igreja sozinha. E sempre orando, e sempre orando. Jéssica vinha para a igreja sozinha, e sempre orando, sempre orando. Hoje a gente olha para o lado assim, Fábio, não perde escola dominical, não perde nada, e já está com o nomezinho lá, fazendo discipulado, vai passar pelas águas. A Palestina estava em avivamento, salvação de almas. A igreja crescendo, uma igreja que tinha 120 membros, agora está com 8.000 membros, uma igreja que cresce, uma igreja que germina, que traz pessoas para o meio em que Deus vai trabalhar na vida delas. Só que até o capítulo 9, só os judeus é que ouviam falar de Jesus.
Só os judeus que aceitavam a Jesus. A pregação da palavra, né, pastor Denilson, era pregado só para os judeus. Israel ainda não sabia que Deus não faz acepção de pessoas. Que no Velho Testamento, tudo era voltado para o judeu, mas que a partir da vinda de Cristo, da morte de Cristo na cruz, o Evangelho se tornou para todas as pessoas. Eles ainda não sabiam disso. E essa mensagem de hoje é linda, porque a gente vê a transição de Deus, dos judeus, para o povo gentio. A partir do capítulo 10, que foi o que nós lemos hoje, Lucas volta o seu olhar para um homem chamado Cornélio. Esse homem, ele é um centurião, ele é uma autoridade romana, ele não é judeu, ele é romano, ele é comandante de uma centúria, ou seja, um exército com 100 soldados. Esse homem, embora fosse romano, ele residia em Cesareia, um porto marítimo muito importante. E como a gente vê nos filmes, comandante, sargento, todo esse povo que liderava as forças armadas, que eram de Roma, que era romano, eles eram maus, eles eram pagãos. Roma era um lugar de pagãos, eles tinham vários deuses. E o que a gente espera é que esse homem fosse um devoto de um deus pagão, que ele fosse devoto de uma entidade. Mas o que nós vemos aqui é que Cornélio, ele não é cristão, mas ele tem atitudes e qualidades cristãs, e ele desejava conhecer o Senhor. Quando a gente lê o capítulo 10, a gente começa a perder um pouco do nosso preconceito com relação a outras religiões. É verdade, a gente acredita mesmo que só vai para o céu quem aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida. Mas eu quero te dar uma notícia: lá fora, nas outras religiões, tem gente querendo encontrar Jesus e ainda não sabe como achá-lo. E quem é que Deus vai usar para isso? Senão eu e você. Uma igreja não cresce, querido, se nós não formos evangelistas. Uma igreja não cresce se nós não tivermos amor pelas almas perdidas. Eu não sei se foi pastor Sérgio ou se foi pastor Rômulo, eu não sei quem foi que perguntou quem é que não ama as almas perdidas. Foi você, pastor? Quem não ama precisa se converter. Porque amar, desejar que alguém aceite a Cristo como nós aceitamos, isso aí é um papel do cristão, é uma condição sine qua non para ser um servo do Senhor. É ter o desejo de ganhar almas para o reino. É ver a igreja do Senhor crescendo. A igreja do Senhor não depende do pastor somente, mas depende das suas ovelhas. Depende dos membros da igreja. Evangelizar na fila do banco, evangelizar na feira, evangelizar com um sorriso, abraçar as pessoas, fazer com que as pessoas vejam Cristo na sua vida. Evangelismo. Esse homem, ele não conhecia o Senhor, mas ele tinha qualidades cristãs e ele desejava ver a Deus. Tanto é que esse homem fazia coisas que muitos de nós não fazem. Esse homem temia o Senhor, era piedoso. O que é ser piedoso? É cuidar do próximo. Eu estava falando com o pastor Rômulo, essa caixa a gente esquece de trazer, sim ou não? Quem gostaria de trazer quando chegar aqui e falar assim, ai meu Deus, eu esqueci, hein? Nós somos assim, então nós vamos fazer um culto específico para abençoar pessoas, porque isso agrada a Deus, é ser piedoso. Não tem um piedoso que não se importe com o próximo. E Cornélio, ele era piedoso,
temente a Deus. Meu Deus, o que é isso? Ele fazia esmola, e não era só ele, era a casa dele toda. A casa dele copiava ele, e ele copiava a casa dele. A família estava unida num só propósito, numa só intenção. E esse homem, além de fazer esmolas, esse homem orava todos os dias. Esse homem orava de contínuo ele buscava a Deus. E o que a gente vê aqui no capítulo 10 é que às 3 horas da tarde, a hora nona, o que esse homem estava fazendo? Estava orando. Um homem gentio. O que é gentio? Alguém que ainda não conhece Jesus. É alguém que gostaria de conhecer Deus e que talvez esteja até batendo um tambor para Oxóssi, esteja batendo tambor para outras entidades, acreditando de fato que está buscando ao Senhor Jesus. E quem é que vai abrir os olhos dessas pessoas para que eles saibam que não é Oxóssi, que não é Iemanjá, mas é Jesus Cristo, o Filho de Deus? Quem vai dizer isso para eles? Como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Está lá na palavra de Deus. As nossas células, elas são lindas. Gente, quando vocês tiram as fotos e colocam, eu fico assim, meu Deus, como é que as células estão unidas aqui na nossa igreja? Mas aí você procura pessoas que não são cristãs nas células e você não encontra. Por quê? A célula está se tornando uma célula de crente. E, na verdade, a finalidade da célula é a gente trazer quem não conhece Jesus para conhecer Jesus e ser salvo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então, esse homem que não conhece Jesus, mas está fazendo coisa de crente, buscando a Deus, querendo comunhão com Deus, ele tem uma visão. Nós lemos que esse homem, ele vê um anjo do Senhor. E o anjo do Senhor chega para ele e chama pelo nome. O que é isso? A gente descobre cada coisa aqui, Antônio José. A gente encontra cada coisa aqui que você fica assim, meu Deus, ele sabe meu nome, ele sabe endereço, ele sabe ponto de referência da minha casa. Olha para esse irmão que está do teu lado e diga assim, ele sabe o que você fez hoje a tarde toda. Ele sabe o que você vai fazer amanhã. Ele conhece tua família, ele conhece teus filhos, ele conhece a tua vida toda e tem o ponto de referência da tua casa. Cornélio. E o mais interessante é que Cornélio diz para ele assim, ó, fala, Senhor. Eles se conheceram. É muito difícil alguém que ora, que cuida do próximo, não conhecer a presença do Todo-Poderoso. Quem está sentindo a presença do Senhor aqui, levanta a sua mão, glorifica o nome de Jesus. Um homem que não é um cristão, ele ainda não aceitou a Cristo como Salvador. Ele ainda não sabe que tem que aceitar a Cristo como Salvador da sua vida. Ele tem uma visão. O céu vem até ele. O céu se revela para ele. E diz Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas chegaram na presença do Senhor. Aquilo que você está fazendo para Deus pode estar chegando diante dele. E quando Deus recebe a nossa adoração, o nosso louvor, ele faz questão de mostrar para nós que ele está se agradando. Domingo tivemos uma mensagem aqui falando exatamente essa frase: o que fizemos com os nossos cultos? Nós ficamos muito mexidos domingo. Não porque o Espírito Santo se manifestou naquele domingo, porque ele está aqui todos os domingos, mas é porque a gente se conscientizou que nós estamos fazendo dos nossos cultos uma coisa mecânica, como a igreja de Éfeso, por exemplo, que trabalhava muito, um hiperativismo naquela igreja. Era escola dominical, era culto de oração, era evangelismo, era célula. E vamos fazer. E toda a igreja fazia muita coisa. Mas o Senhor disse, eu tenho contra vocês. O que, Senhor?
abandonou o primeiro amor. Está no mecânico, está no automático. É tão lindo ver pessoas se juntando para adorar a Deus. É tão lindo saber que Deus está se agradando do nosso louvor. Como é que foi o nosso dia? A gente se importou com Ele? A gente orou, a gente abriu a Bíblia, a gente meditou numa palavra, ou foi um corre, fazendo e acontecendo, e deu a hora do culto, meu Deus, eu tenho que ir, aí vem correndo, senta aqui, assiste um culto, amanhã tudo de novo. Esse homem fez coisas que chamou a atenção de Deus. Você acredita que Deus pode mandar nessa madrugada um anjo lá na sua casa e dizer para você assim: Conceição, as tuas esmolas e as tuas orações já chegaram na presença do Todo-Poderoso? Você acredita nisso, igreja? Você acredita que Deus interage conosco? Ou você pensa que a gente está na igreja, adora a Deus, saiu daqui, acabou a relação? Ele interage conosco todo o tempo. E o mais interessante é que o anjo disse para Cornélio: o Senhor recebeu a tua oferta. O Senhor recebeu a tua oração. Mas eu não vi o anjo evangelizando Cornélio. Não é engraçado? Porque o anjo poderia ter feito a obra completa. E aproveitar e dizer assim: só está faltando uma coisa. Para você fazer parte do reino, você precisa aceitar a Jesus como Salvador da sua vida. O anjo não fez isso. O anjo disse assim: procure um homem chamado Simão Pedro, que está hospedado na casa de um Simão curtidor, que mora na beira da praia. Procura por esse homem, porque ele vai te dizer o que você tem que fazer. Às vezes a gente ora assim: Senhor, manda um anjo no hospital, manda um anjo no presídio, manda um anjo, Senhor, no manicômio, manda um anjo para fazer aquilo que nós é que temos que fazer. Anjo não sabe evangelizar, anjo não precisa se arrepender de pecado. Anjo não sabe o que é o prazer de saber que Cristo foi para a cruz para morrer por nós. Cristo não foi para a cruz para morrer por anjo. Cristo foi para a cruz para morrer por mim e por você. Quem tem que abrir essa boca linda e falar que só Jesus é o Senhor, sou eu e você. Dá uma sacudida nesse crente aí e diga para ele: essa semana é semana de ganhar almas para o reino de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O anjo trouxe a mensagem, deu as diretrizes, mas não pregou o evangelho. Mandou Cornélio procurar por alguém que ia pregar o evangelho. Eu acho lindo quando o apóstolo Paulo escreve: como crerão se não há quem pregue? Ah, Deus vai mover alguém para fazer. Deus move sim. E Deus moveu Pedro. Porque há momentos em que Deus quer salvar alguém, Ele não vai mandar anjo para fazer isso. Ele vai mandar eu e você. E como nós não estamos com sensibilidade espiritual, a gente não se toca que aquela pessoa do nosso lado é a pessoa que Deus colocou para a gente ganhar ela para Jesus. As pessoas que Jesus quer ganhar, Ele já coloca no nosso caminho. Quantas pessoas Jesus já colocou no seu caminho essa semana, como colocou Pedro no caminho de Cornélio? Então o que Cornélio faz? Ele manda 2 servos dele, mais um soldado piedoso, que era alguém também que amava o Senhor, e eles vão para Jope procurar esse tal de Pedro, que eles não conheciam. Você pode imaginar eles procurando? Você conhece o Simão Pedro? Está na casa de um Simão curtidor? É aqui? Não. Ah, tá bom, obrigada. Aí bate em outra casa. Você conhece um Simão Pedro que está hospedado na casa de Simão curtidor? Ele está por aqui? Não, ele não está aqui. Esses homens procuraram por Pedro, porque o patrão deles disse: esse homem tem algo de Deus para falar para mim.
Eu preciso ouvir esse homem. Eu não sei o que ele tem para dizer, mas o anjo que se apresentou para mim disse: procure esse homem, porque é esse homem que tem uma palavra que vai mudar a tua vida. Sabia que a palavra de Deus na tua boca pode mudar a vida de muita gente? Você acredita que Deus coloca pessoas no teu caminho para te abençoar e coloca você no caminho de alguém para que você possa abençoar? Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. A gente não pode ser insensível. A gente não pode ser insensível à voz, à presença do Senhor. E a Bíblia diz que enquanto esses homens saem para procurar por Pedro, Pedro na casa de Simão, o curtidor, é a hora sexta, ou seja, ao meio-dia, estavam preparando o almoço, Pedro estava com fome, a comida estava demorando a sair, aí a Bíblia diz que ele sobe para o terraço, e ele vai fazer o que enquanto a comida não sai? Hein? Vai comer um biscoito? O que ele foi fazer, igreja? Olha o ambiente da oração. Cornélio orou, o anjo apareceu. Pedro está com fome, a comida não está pronta, em vez de perder o humor, que tem gente que com fome fica de mau humor, ele não fica de mau humor, ele vai para o terraço e vai orar. E quando ele está orando, olha o que acontece. A Bíblia diz que ele tem um arrebatamento de sentido. Alguém aqui já viu alguém arrebatado? Irmão, é uma das coisas mais lindas. A pessoa, ela é arrebatada, Deus leva ela em algum lugar. Leva o espírito dela a algum lugar. E a Bíblia diz que enquanto ele orava, ele teve um arrebatamento de espírito, um arrebatamento de sentidos. E ele vê um lençol descendo do céu, preso pelas 4 pontas. E dentro daquele lençol tem todo tipo de animal que era proibido ao judeu de comer. Nós levamos aqui 3 domingos falando sobre o livro de Levítico. Muita gente chegou para mim e disse assim: pastora Leia, eu desmistifiquei o livro de Levítico. Eu não gostava desse livro porque eu não entendia nada. Agora eu entendi tudo. O que o livro de Levítico significa? Alguma coisa que o povo fazia simbolicamente, que quando foi estabelecida a dispensação da graça, Jesus realizou com a sua morte na cruz. Muita gente daqui me pediu para dar esse estudo. E quando a gente dá, a pessoa não aparece. Então não tem um enriquecimento dos conhecimentos, da sabedoria. Olha aqui. Dentro daquele lençol, só tinha animal imundo. Devia ter ali, quem lembra dos animais que a gente falou aqui domingo? Camarão, não, camarão dentro do lençol, né? Mas pode ser. Camarão, porco, o que mais? Cobra, gato, coelho, gambá. Alguém gosta de gambá? Alguém aqui gosta de preá? Pois é, o lençol tinha esses animais todos, que os judeus não podiam comer. E quando Pedro vê aquele lençol, pastor Paulo, e aqueles animais horrorosos, que a gente não pode comer, e ouviu aquela voz dizendo assim: levanta, mata e come. Deus deu uma ordem. Preste atenção, igreja. Como vale a pena você estar ligado com Deus. Tem gente até hoje vivendo: eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Ainda vive na lei. Tem gente até hoje que vive debaixo de rudimentos antigos. E olha Deus aqui dizendo para ele: não chame de imundo o que o Senhor já purificou. Oh, aleluia. Quem gosta de camarão aqui? Lagosta. Ui, aleluia. Hoje a gente pode comer, com cuidado, claro, porque se comer demais passa mal. Quem gosta de um carré? Com uma covinha mineira? Aleluia, já está começando a dar fome, né?
mas não podia. E olha o que Pedro diz. Pedro diz: não posso comer, Senhor. Eu não posso comer, porque tudo que está aí é imundo. Mas não tem gente vivendo assim nos nossos dias? O Senhor nos chamou para a liberdade, mas a gente é cheio de proibição. A gente diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o que mais tem dentro da igreja é gente presa, é gente cativa a usos, a costumes, ao que um homem mandou, o pastor falou, o dirigente falou, a irmã Doquinha falou, a irmã do Coque falou, um monte de gente conduz a nossa vida. Mas quando a gente ouve a voz de Deus, como a gente se torna livre. Eu quero dizer para você que o Senhor te chamou para a liberdade. Não chame de imundo, não chame de impuro aquilo que o Senhor purificou. Judeu não podia visitar gentio. Judeu não podia conversar com samaritano, porque tanto animais imundos quanto estrangeiros era proibido que o povo de Deus se relacionasse. Então, o que Pedro está fazendo é uma coisa normal. Ele está dizendo: eu não posso, porque eu aprendi a vida inteira que eu não posso comer. E o Senhor está dando para ele aqui um novo direcionamento. Quem ouve a voz de Deus está sempre recebendo um novo direcionamento. Tem uma canção aí da Sara Farias, que diz assim: quero calar todas as vozes, menos a tua. Quem conhece essa canção? Como é que começa? Vamos lá, 1, 2, 3 e já? Não, só a parte do quero calar todas as vozes, menos. Vamos aumentar o tom. Quero calar todas as... A tua, se eu não te... Aumentei demais, né? Eu morro. Eu pereço. Tua voz é tu. Oh, meu Deus, quem ama ouvir a voz do Senhor? Eu quero dizer para você que essa semana o Senhor vai soprar no teu ouvido um novo direcionamento. Ele só precisa de relacionamento. Ele precisa de comunhão. Ele precisa de intimidade. Deus falou com Cornélio, porque Cornélio estava orando. Deus falou com Pedro, porque Pedro estava orando. E quando você orar, com o coração voltado para Deus e não para você, porque a maioria de nós, quando vai orar, é só para pedir. A maioria de nós, quando vai orar, é só para reclamar, é só para contar as dores, é só para choramingar. E se tem uma coisa que Deus não aceita, é choramingo. É chegar para Deus para reclamar das coisas. Gideão chegou para Deus e disse para ele: Senhor, se tu fosses conosco, a gente não estava passando por essa situação. Deus não deu a mínima para ele. Só disse: vai nessa tua força e eu sou contigo. Eu quero dizer que há uma força dentro de você que vem do Senhor. E há uma voz que sopra nos nossos ouvidos, nos dando direcionamento. Deus quer fazer isso com você, Deus quer fazer isso com a sua casa. Quem entende isso, diga glória a Deus. Para de viver uma vida de cativeiro, meu irmão. O Senhor não te chamou para ser cativo, para ser prisioneiro. Deus te chamou para ser livre. A Bíblia diz em Tito 1,15: tudo é puro para quem é puro, mas nada é puro para quem é impuro. Quem é que nos purifica? É o sangue do Cordeiro. Oh, aleluia. Deus mandou
esses homens irem até Pedro. E enquanto eles estão caminhando, presta atenção, Pedro está tendo um arrebatamento de sentidos e Deus está falando com ele. E enquanto Deus fala com ele, a Bíblia diz que os homens chegam lá na casa de Simão, o curtidor. Aí o Espírito Santo, que estava falando com Pedro, não chame de imundo o que o Senhor purificou, o próprio Espírito diz para ele assim: olha, tem uns homens lá embaixo que vieram para te buscar. Eu quero que você vá com eles, porque fui eu quem os trouxe. Que relacionamento é esse? Pastor Gilvan, no mesmo instante que ele está falando com você na sua casa, ele está falando com o pastor Sérgio na casa dele, para um propósito afim. Quando a gente vive em função da obra, irmãos, a gente vai para a 18ª prestação deste lugar. Deus falou conosco na quinta-feira, Deus falou conosco no domingo passado, Deus falou conosco nesta manhã. Que palavra linda, palavra de aliança, irmão. Quem estava aqui pela manhã hoje? Quem estava aqui, quem recebeu? A gente não esperava um culto daquele, foi gostoso demais, aliança. E numa aliança, eu faço a minha parte e Deus faz a parte dele. Mas o que está acontecendo é que a gente quer que Deus faça parte dele, mas a gente está vivendo como a gente quer. E o Espírito Santo disse: Pedro, tem uns homens lá embaixo, eles vieram de Cesareia, eles vieram te procurar, porque eles estão precisando de algo que só você pode dar para eles. E Pedro então desce, e quando Pedro chega lá embaixo, Pedro diz assim: o Senhor disse para mim que vocês viriam me buscar. Eu posso saber por quê? Linda essa passagem. Aí eles dizem assim: olha, o nosso Senhor teve uma visão. E aconteceu isso. O anjo disse que o Senhor se agrada dele, se agrada da oração dele, mas que só você tem a mensagem que ele precisa para que a vida dele mude. Quem acredita que depois desse culto coisas podem acontecer na sua vida? Quem acredita nisso? Glorifica o nome do Senhor. Levanta a tua mão para o alto, diga para Deus assim: eu creio, Senhor. Eu creio que minha semana vai ser uma semana de coisas novas. Vem coisa nova por aí. Oh, aleluia! Ei, Luciana, tem coisa nova de Deus. É a Luciana e a Luciana da Monique lá, ó. Gente, fica de pé. É Luciana? Luciana e Monique, fica de pé, Monique. Ana Lúcia, tá vendo? Vocês não vêm aqui, eu esqueci do nome. Gente, Ana Lúcia e Monique são uma das primeiras ovelhinhas desta obra. Tão pouquinho sumidas, passeando por aí, e hoje vieram aqui. Vamos aplaudir o Senhor pela vida delas? Coisa linda. Ana Lúcia, você não envelhece, Ana Lúcia, né? Não, irmão. Aquela, como é que é? Não sei o que, de 3. Como é que ela falava? Ah, é, gente querida, pode sentar. Então, Pedro desce. Pergunta: o que vocês querem de mim? E aqueles homens dizem: o meu Senhor teve uma visão. E na visão, o anjo mandou te buscar. Só que o Senhor já tinha falado para Pedro: eu que mandei eles virem, vai com eles. E Pedro vai. Agora eu fico imaginando se Pedro não fosse. Porque o Espírito Santo toca na gente. Você está na fila do banco, fala para ela que Jesus ama, mas você fala assim: ai não, estou com vergonha. Porque é possível que o Senhor fale conosco e a gente, por timidez, por vergonha, porque não está com vontade. Quantas pessoas já poderiam estar salvas pela sua instrumentalidade? E não estão, porque você não se predispôs a ir. Não se predispôs a falar. Existem pessoas separadas para você, Tom, abençoar. Existem pessoas separadas, Desirê, para você abençoar. Existem pessoas separadas, Adalto, para abençoarem você.
O céu trabalha ligado com a terra, aleluia. O que ligar na terra é ligado no céu. O que Deus manda você faz e a obra acontece. A obra de Deus é assim. Por que tem um monte de igreja crescendo, células abarrotadas, muita gente aceitando Jesus? Num desses domingos nós recebemos aqui o pastor Alexandre Feijão. Cada culto que ele faz, são 50, 60 almas aceitando a Cristo. Almas que já foram trabalhadas nas células. Pessoas que já foram para as células e aceitaram a Jesus na célula. E no domingo estavam lá para confirmar a sua entrega ao Senhor. Eu quero profetizar que a partir de hoje você sai daqui com o coração ardendo. Eu não vou sossegar as minhas pálpebras, eu não vou descansar as minhas pálpebras, enquanto eu não falar, pelo menos, para uma pessoa que Jesus a ama. Quem recebe essa palavra? Deus conhece nomes, Deus conhece endereços, Deus conhece ponto de referência. Ele só precisa que você atenda o seu toque, que você atenda, que eu atenda o toque do Espírito Santo. Enquanto Pedro vai com eles, sabe o que Cornélio faz, irmão? Um homem que nem conhecia Jesus ainda, convidou toda a vizinhança e toda a parentela para estar na sua casa. Amigos mais chegados, parentes. A Bíblia diz no capítulo 10 que Cornélio encheu a casa dele de pessoas que não conheciam Jesus. E por que essas pessoas foram? E por que os nossos vizinhos não vão na nossa casa? Será que a gente não está falando de qualquer jeito? Nós temos aqui alguns vendedores. Tem que ficar muito de olho quando o Robson abre a boca. Quando o Lucas Gomes abre a boca. Eles são vendedores, eles vendem até injeção na testa. Sabe falar. Quando vai falar das vendas deles, se bobear, você compra tudo. Olha, eu sou terrível. Quando uma pessoa bom de lábia vem me vender alguma coisa. Sérgio disse que toda pessoa que é fracassada na vida tinha que encontrar a Leia. Porque é só dar uma vozinha a mais, eu já estou comprando. Mas como é que você chega para as pessoas? Jesus te ama, não faz cosquinha, não dá vontade. Existem pessoas que quando falam, a gente quer ouvir mais. Tem pessoas que quando abre a boca para falar de Jesus, o olho brilha. Ela mostra para as pessoas o que Jesus fez na vida dela. Se você não tem nada para falar de Jesus, então não fala, nem abra a boca. Mas se você tem algo para falar de Jesus, fale, mas fale com vivacidade. Fala de um jeito que a pessoa vai falar assim, eu quero esse Jesus também. Quando Pedro pregava, irmão, as pessoas diziam, o que a gente faz para ter esse Jesus conosco? Aí ele dizia assim, creia, 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 e serás salvo, tu e a tua casa. O que Jesus fez na vida de Valente? Como que a igreja orou, né, Valente? A sua família orou. Valente na época do Covid. O Vitor, nosso filho, na época do Covid. Jesus não permitiu que ninguém dessa igreja morresse. Muitas igrejas perderam. Não é porque Jesus não cuidou lá, não. Eu estou falando daqui. Ninguém morreu. Até aqueles que não conseguiam mais respirar. Não teve nem aquele, como é que se fala? Intubação, não. É intubação que se fala? Não teve nem isso. Quando o Vitor já não conseguia mais respirar, Sérgio ficou pelo meio da rua. Senhor, tem misericórdia, ligou para todo mundo. Ora, pede a Deus para cuidar do meu filho. E daqui a pouco, o Vitor, que já estava na sala vermelha, o Vitor foi saindo, daqui a pouco foi voltando. Isso é testemunho para se dar, irmão. O que Deus tem feito na nossa vida. Há 3, 4 anos eu tive um câncer no meu intestino. Eu tive que fazer quimioterapia, a Cristina teve que fazer quimioterapia, a Ritinha, fica de pé, Ritinha, fica de pé, Cristina, e vamos glorificar ao Senhor. Conta as bênçãos.
bênçãos, os milagres que Deus tem feito na sua vida, mas não fala com essa cara de coruja morta, mas fala com vontade. Jesus te ama e tem um plano na sua vida. Fala. Ele encheu a casa, e daqui a pouco chega Pedro, e quando Pedro chega, Pedro diz assim: o que você quer comigo, Cornélio? Aí ele conta tudo de novo. Eu estava orando, eu não conheço o Deus de vocês, mas meu coração lateja por Ele, e eu oro, eu dou esmolas, eu faço alguma coisa para chamar a atenção de Deus, mas Ele até agora não falou comigo, mas eu tive uma visão. Um anjo apareceu para mim e disse que Deus se agrada de mim, e mandou eu te buscar. Eu não faço a menor ideia do que você tem para falar comigo. Eu só quero te dizer uma coisa: a casa está cheia de gente querendo ouvir o que você tem para falar. Tem muita gente precisando ouvir só um abrir da sua boca. Falar o que Jesus fez na sua vida. Você já viu como é que está o nosso Brasil? Você já viu como é que está? As pessoas morrendo sem Cristo e sem salvação. Cada vez mais o mal prospera, a injustiça prospera. Os homens maus estão prevalecendo, muitas pessoas morrendo sem Cristo e sem salvação, e a Bíblia diz que todos nós vamos chegar diante de Deus e não podemos chegar com as mãos vazias. E o que nós temos feito? O que nós temos feito? Pedro então olha para aquele povo e diz assim: estou vendo que Deus não faz acepção. O que Deus quer é que as pessoas o temam e vivam da maneira correta. E diz a Bíblia que Pedro começou a pregar. E começou a falar com aquela eloquência, né? Gostoso ver Mateus pregando na eloquência, pastor Rômulo pregando na eloquência, pastor Gilvan pregando na eloquência. Como é lindo ver pregando na eloquência, passando a realidade, a sua vivência para as pessoas. Como é lindo ver isso. E enquanto Pedro pregava, diz a Bíblia que o Espírito Santo desceu e todos foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Tem gente que diz assim: eu já aceitei Jesus, mas eu não me importo em ser batizado com o Espírito Santo, não. Eu nem entendo essa língua, não faço questão. Está faltando uma vitamina. A gente precisa ter mais eloquência. Irmão, quando eu vejo um flamenguista vendo o jogo do Flamengo, dá uma raiva. Eu estou quase indo lá no São Januário para dizer assim: Vasco, desiste, né? Ô Pedro, o que o Vasco está fazendo com a gente, Pedro? O Vasco não ganha mais nada. E cada vez que o Vasco perde, mais raiva eu tenho do Flamengo. Mas olha aqui, é uma invejinha. Por quê? Você já viu o flamenguista torcendo? O Flamengo está horrível, mas ele está assim: não, mas esse é o juiz. O problema é o juiz. O jogador está caindo, ninguém faz gol, ninguém faz nada, mas para ele, o problema é sempre o outro. Porque eles estão lá, vai. É uma coisa, mas não tem isso para falar de Jesus. Oi? Tá. Ô Robson, a mensagem aqui é outra. Eu só queria que você pensasse: você é veemente assim com as coisas de Deus? Vamos colocar a camisa do Flamengo, todo mundo. Não existe torcida como a do Flamengo e do Corinthians. Meu Deus, quem é pior dos dois eu não sei. Mas eles são inflamados no propósito de torcer pelo seu time. Você vive assim para falar do amor do teu Deus? Vamos evangelizar. Quando é que é o dia do evangelismo, pastor Denilson? Dia 16. Vai contar nos dedos. Tem meia dúzia de 3 ou 4. Hoje, pastor Sérgio falou aqui pela manhã
estão colocando os jogos às 8 da noite do domingo. E um monte de crente está indo para o Maracanã. O Brasil vai jogar na Copa às 4 da madrugada. Está todo mundo com o relógio despertando para assistir o jogo, mas não vem para uma oração. Fica aí, não sai daí não. É para mim e para você. Aí eu não consigo ganhar almas, mas olha a maneira como você trata as coisas do mundo e as coisas de Deus. A casa está cheia. Eles estão ávidos. O que esse homem tem para falar conosco? E o que Pedro tinha para falar com eles era: Jesus morreu por vocês e quer salvar a alma de vocês. E quando ele falou isso, coração de todo mundo aberto, o Espírito Santo desceu, batizou todo mundo com o Espírito Santo e todos falaram em línguas. E eu não quero que você levante a mão, mas quantos aqui ainda não são batizados? Está buscando? Como é que Deus vai te batizar? Você lá nos joguinhos da internet. Tem que ter um relacionamento. Tem que ter momentos de oração. Tudo está acontecendo aqui, por quê? Porque eles estavam em oração. Quando eles começaram a falar em línguas, os homens que vieram com Pedro disseram assim: isso não é só para nós, isso também é para eles. Aí Pedro disse assim: se o Espírito Santo já batizou, então o que nos custa batizá-los nas águas? Aí arranjaram lá uma piscina, batizaram todo mundo, e agora Cornélios com a sua família, com os seus amigos, com os seus parentes, e podem dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Ah, irmão, como é lindo a gente poder dizer isso. Às vezes as pessoas da nossa casa não conseguem ver em nós esta coisa ardente. Qualquer coisa tira a gente da igreja, qualquer festinha, qualquer jogo, qualquer passeata, seja lá o que for, tira a gente da casa de Deus. A casa de Deus não é a nossa prioridade. Buscar a presença de Deus não é a nossa prioridade. Hoje pela manhã nós fizemos uma aliança das ovelhas com os pastores e da igreja com Deus. Que coisa linda, o Espírito Santo se moveu no nosso meio. O que Deus tem para nós? Ele conhece a gente, o nome, endereço, ponto de referência da nossa casa. Não somos nós que procuramos por Ele, não, é Ele que nos acha. Ele encontrou Moisés, Ele encontrou Josué, Ele encontrou Pedro, Ele encontrou Tiago, Ele encontrou João, Ele encontrou Paulo, Saulo de Tarso, e encontrou você. E a Bíblia diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Meu Deus, eu aceitei a Jesus, mas eu cometi um pecadinho. Hoje eu não vou sentar à mesa, porque eu pecou ontem, mas hoje o sangue de Jesus está sobre a sua vida. Pede perdão, abandona o pecado, encontre misericórdia, sente à mesa, porque esse sangue tem valor para nós. E que a partir de hoje, você entenda uma coisa: tem pessoas que Deus separou para você ganhar para Ele. Ele fez isso com Saulo e fez isso com Ananias, vocês lembram? Enquanto ele falava com Paulo, Saulo falava com Ananias. Ananias, procura por Paulo. Não, mas esse homem mata todo mundo. Não. Eu já falei com ele. Vai lá e fala do meu amor por ele, porque anjo não prega o evangelho. Quem prega o evangelho somos nós. E quando você abrir essa boca, meu amado, minha amada, fala com vontade de falar. Coloca diante de Deus um propósito nessa noite. Eu tenho que falar pelo menos para uma pessoa, que o Senhor me leve até ela. Se você não sabe, essa igreja começou porque nós gravávamos cassete. Eu colocava ali 10 canções, não minhas apenas, mas de vários cantores.
Eu gravava, assim, alguém aqui sabe o que é fita cassete? Gravava, pastor Rômulo, eu embrulhava a Raquel, aquela fita cassete com papel de presente, com laçarote, e colocava uma cartinha ali de próprio punho. Jesus te ama, Jesus pode mudar sua vida, Jesus pode mudar sua história. E eu ia com a Raquel novinha, tinha 8 anos, Raquel? 11 anos, a gente ia de casa em casa nessa freguesia, colocando a fita cassete nas caixas de correio. Quando abrimos essa igreja, no primeiro dia, alugamos 80 cadeiras e apareceram mais de 100 pessoas no terraço lá de casa. Pessoas que estão sedentas, pessoas que querem Deus, mas não sabem onde procurá-lo. Cornélio os procurava em casa, mas Deus disse assim: Pedro, vai lá, porque esse homem é um escolhido para mim. Tem gente no seu trabalho que Deus escolheu para você ganhá-lo para Jesus. Quem recebe essa palavra?